Eu sou a professora Leila Guimarães, formada pelo IFP em Tecnologia e Meio Ambiente, e estarei responsável em ministrar a disciplina Gestão de Florestas. Bom, inicialmente, nós vamos tratar sobre o uso sustentável das florestas. Tá? Primeiramente, vamos falar sobre alguns conceitos básicos que servem para dar melhores condições de entendimento ao aluno a respeito do tema tratado. Bom, o primeiro tema, como vocês podem ver no slide 3, é o indivíduo. O indivíduo, nós podemos definir um indivíduo como uma unidade de vida que se manifesta em determinado local. A união de dois ou mais indivíduos, a esse nós chamamos de comunidade, que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, que habitam a mesma área por um determinado tempo. De tal forma que o conjunto de várias populações, ou seja, espécies diferentes, a este nós chamamos de comunidade, ou tecnicamente como biocenose. No slide 4, vocês podem estar observando uma ilustração de indivíduo. Um exemplo, uma arara. Uma arara é um indivíduo. Uma população de arara são duas ou mais araras. Em um ambiente, nós podemos encontrar uma comunidade, ou seja, são várias populações de espécies diferentes. Araras, tatus, macacos. O conjunto do relacionamento entre essas espécies e o meio ambiente, a este nós chamamos de ecossistema. Conforme a definição que eu coloquei para vocês, que é conjunto dos relacionamentos entre fauna, flora, micro-organismos e o meio físico, ou seja, o clima, o solo, a água e a atmosfera. Esses são os fatores abióticos. O relacionamento entre o conjunto desses relacionamentos é que nós chamamos de ecossistema, ou seja, comunidade mais o meio ambiente. Um conjunto de diferentes ecossistemas nós chamamos de bioma, quando eles possuem um certo nível de homogeneidade, ou seja, são as comunidades biológicas, as populações de organismos de fauna e flora interagindo entre si e com o meio ambiente, chamado de ambiente físico ou biótopo. Foi colocado para vocês um mapa ilustrativo dos biomas brasileiros. Este é um mapa fornecido pelo IBGE e é o que é utilizado no meio técnico e científico. Então, vocês podem observar o bioma Amazônia, que ocupa mais de 60% do território brasileiro e que nós iremos falar também nesta nossa primeira aula. Assim como o bioma Mata Atlântica, que nós também iremos falar conforme está no planejamento da disciplina. Tá? Nós temos também o bioma Cerrado, ocupando um espaço também bem significativo no país, bioma Caatinga, Pantanal e o bioma Pampa. Ainda em conceitos básicos, coloquei para vocês uma definição de floresta. Bom, esta é uma definição técnica, utilizada internacionalmente. Ela foi dada pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Tá? Ou seja, floresta é uma área medindo mais de meio hectare, com árvores maiores de 5 metros de altura e cobertura de copa superior a 10%, ou árvores capazes de alcançar estes parâmetros in situ. Isso não inclui terra que está predominantemente sob uso agrícola ou urbano. Bom, esta definição de floresta foi uma definição dada pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Porém, no nosso país, como foi observado no mapa, nós temos alguns outros biomas, como Cerrado e Caatinga. Estes biomas também são utilizados como floresta, pois produzem recursos madeireiros e não madeireiros que são utilizados economicamente.
A definição comum de floresta é qualquer grande área de terra coberta de árvores ou outra vegetação que produza madeira, onde as copas se tocam formando um teto verde. A este teto verde nós chamamos tecnicamente de dossel. Mata, mato, bosque, capoeira e selva são alguns dos nomes populares dados a florestas. Podemos classificar as florestas em naturais, quando são áreas que se encontram em seu estado original, sem nenhuma intervenção humana. Plantadas, quando são florestas que foram intencionalmente produzidas pelo ser humano para produção madeireira ou não, ou para conservação. Florestas primárias, que são florestas que nunca sofreram intervenção humana, derrubada, corte, ou seja, são originais da região. Florestas secundárias são florestas em estado de regeneração natural, que já sofreram algum tipo de intervenção, como derrubadas ou alterações pela ação humana ou até fatores naturais, como queimadas naturais. As florestas homogêneas são florestas plantadas, constituídas por apenas uma ou poucas espécies de árvores, como, por exemplo, o plantio de eucalipto para a produção de papel. As florestas ripárias, ou mais conhecidas como matas ciliares, são aquelas que margeiam os cursos d'água. E também nós vamos ver durante o curso que essas florestas ripárias são áreas de preservação permanente e possuem uma função de conservação do curso d'água. Bom, as florestas tropicais, no caso, que será tema também desta nossa aula, da floresta amazônica e a Mata Atlântica, que se encaixam como florestas tropicais, elas têm uma característica peculiar que são quente e úmida. A temperatura mensal superior será sempre maior de 18 graus Celsius durante todos os meses do ano. A precipitação média anual é de pelo menos 168 centímetros e pode ultrapassar os 1.000 centímetros. As florestas tropicais apresentam altos níveis de biodiversidade. Cerca de 40% a 75% de todas as espécies bióticas são espécies nativas das florestas tropicais. Um único hectare de floresta pode conter até 42.000 espécies diferentes de insetos, até 807 árvores de 313 espécies e 1.500 espécies de plantas superiores. Ou seja, a principal característica das florestas tropicais é a sua grande biodiversidade florestal e animal. Em torno de 60% de todas as espécies animais e florestais do planeta encontram-se em florestas tropicais. Na floresta amazônica, em 10.000 metros quadrados, encontramos cerca de 100 espécies de árvores. A altura média das árvores gira em torno de 55 metros e a quantidade de espécies de insetos e animais ainda é desconhecida. Por isso, a grande importância de se preservar estes ambientes. Bom, vocês podem ver nesse slide uma ilustração com um mapa representativo do bioma Amazônia. Tá? Então, nós temos em verde, a linha verde, ela limita o bioma Amazônia brasileiro. A linha vermelha, vocês podem estar observando, a Amazônia Legal brasileira. Isso é utilizado para termos de legislação. E o limite da Panamazônica, que é o limite toda a floresta amazônica, incluindo os países vizinhos ao Brasil. Ela é uma das maiores florestas tropicais do mundo e está localizada na região norte da América do Sul. Ocupa mais de 61% do estado brasileiro. É rica em biodiversidade, como toda floresta tropical. Possui uma fauna que corresponde a 80% das espécies no Brasil.
e uma flora que contém de 10 a 20% das espécies vegetais do planeta. Os rios da Amazônia representam a maior reserva de água doce do mundo. Bom, já a Mata Atlântica, coloquei um mapa também para que vocês possam observar que ela se expande desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, é formada por um conjunto de formações florestais e ecossistemas associados como restingas, manguezais e campos de altitudes, que se estendiam originalmente por aproximadamente 1.300.000 km² em 17 estados do território brasileiro. Como vocês podem observar, hoje os remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a 22% da sua cobertura vegetal. Apenas 7% estão bem conservados em fragmentos acima de 100 hectares. Portanto, estima-se que na Mata Atlântica existam cerca de 20.000 espécies vegetais. Bom, toda esta diversidade das florestas tropicais, tanto diversidade de fauna quanto de flora, desperta um enorme interesse para o uso de seus recursos florestais. A melhor forma definida para o uso desses recursos de maneira sustentável é o manejo florestal sustentável. De acordo com o Código Florestal Brasileiro, atualizado em 2012, define-se manejo florestal sustentável como administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema, objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies de madeiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços florestais. Bom, esta definição quer dizer que deve-se utilizar os produtos florestais de maneira a observar o bem-estar social, a viabilidade econômica e que seja ambientalmente correto, ou seja, atendendo à legislação ambiental. Os produtos gerados pela floresta podem ser considerados como produtos madeireiros e não madeireiros. A produção florestal é uma atividade de transformação de produto, de transformação de matéria-prima em bens de consumo. Os produtos madeireiros são todos aqueles produtos que podem ser utilizados em serrarias, como postes, estacas, mourões. E os produtos não madeireiros, que são utilizados do extrativismo, como a coleta de material. Uso sustentável da floresta amazônica. Plano Amazônia Sustentável. O governo federal propõe o Plano Amazônia Sustentável, chamado PAS. Propõe um conjunto de diretrizes para orientar o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com valorização da diversidade sociocultural e ecológica e redução das desigualdades regionais. O PAS apresenta como principais diretrizes: valorizar a diversidade sociocultural e ambiental da Amazônia, ampliar a presença dos estados da Amazônia, promover a cooperação e gestão compartilhada de políticas públicas entre as 3 esferas de governo, ampliar a infraestrutura regional, assegurar os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, combater o desmatamento ilegal, promover a utilização das áreas já desmatadas, promover pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, promover o desenvolvimento da região, fomentar o diálogo, a negociação e a formação de consensos entre órgãos governamentais, organizações da sociedade civil e setores empresariais, fortalecer e empoderar a sociedade civil. Bom, já o projeto Corredores Ecológicos da Mata Atlântica, ele é um projeto que visa
Conservar áreas que possuam ecossistemas florestais biologicamente prioritários e viáveis para a conservação da biodiversidade na Amazônia e na Mata Atlântica. Observe-se que a principal função dos corredores ecológicos é a conexão entre diferentes modalidades de áreas protegidas e outros espaços de diferentes usos do solo. Os objetivos do projeto Corredores Mata Atlântica são reduzir a fragmentação, planejar a paisagem integrando unidades de conservação, buscando conectá-las e, assim, promovendo a construção de corredores ecológicos na Mata Atlântica e a conservação daqueles já existentes na Amazônia. Demonstrar a efetiva viabilidade dos corredores ecológicos como uma ferramenta de conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e da Amazônia. Desta forma, pode-se definir que corredores ecológicos não são unidades políticas ou administrativas. São áreas onde se destacam ações coordenadas com o objetivo de proteger a biodiversidade biológica, de proteger a diversidade biológica na escala de biomas. Bom, esta foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês aprofundem seus conhecimentos através do material que será entregue em sala de aula.